Gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Compartilha o vídeo e deixa um comentário bem legal aí para mim, tá bom? Gente, ó, eu já comecei mostrando para vocês, pessoal, eu limpando, organizando a cozinha, né? Dei aqui uma limpada básica, gente, na cozinha. Fui lá olhar o banheiro, como é que tá o banheiro, tá ok, limpinho. Fui lá abrir a torneira para a Buguinha beber a água dela, né? Porque ela só bebe água daquele jeito. Gente, eu preciso comprar. Diz que tem, né, na Shopee um bebedouro de gato, assim, que a água fica pingando. Sei lá, eu não sei. Depois eu vou pesquisar. Porque ela só bebe água assim, não bebe água em vasilha. Se eu colocar no chão uma vasilha para ela, ela não bebe água. Só assim na torneira. E agora eu vou fazer o quê, gente? Eu vou fazer uma janta. Vou fazer um jantar aqui bem gostosinho, bem simples, mas bem gostoso. Vou fazer um arroz, um bifinho ali cortadinho em tirinha cebolado e uma farofinha com o resto de um torresmo que eu fiz ontem. Piquei ele, vou fazer uma farofinha e vou mostrar para vocês como é que vai ficar delicioso, maravilhoso o nosso jantar, tá bom? Vem comigo, vem fazer parte aqui da minha família, da nossa família. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora. E é isso aí, gente. Bora fazer essa janta aqui, ó, porque já tá na minha hora. Bora começar a nossa janta então, né? Já coloquei aqui a panela para esquentar. Deixa eu acender a luz do exaustor aqui, que aí dá para vocês verem direitinho. Coloquei minha panela para esquentar, piquei meu alho, o bife tá aqui, que daqui a pouco eu vou ligar. E aqui tá o tocinho que eu falei com vocês, que eu já piquei ele e tal. Mas aí eu vou fazer um arroz agora. Já coloquei a água aqui para esquentar. Aqui eu tenho 3 xícaras de arroz. Aqui em casa são 4 pessoas. Então, assim, dá tranquilo. 3 xícaras de arroz. Aí eu vou colocar aqui um óleo. Aqui. Eu não coloco muito óleo, viu, gente? Não coloco. Coloco pouco. Quantidade que eu sei que dá, né? Para 3 xícaras de arroz. Ó, pra vocês verem, ó. Não tem. E a panela minha é grande, ó. Porque arroz, gente, um dos segredos do arroz ficar soltinho é você não fazer ele na panela muito pequena, tipo assim, fazer uma quantidade muito grande numa panela pequena, entendeu? Aí eu vou colocar o alho. Deixa eu tirar aqui, porque com uma mão fica difícil. Peraí, gente. Aí, agora, ó, o alho. Vou deixar ele fritar bem, porque pra mim, gente, olha isso. E o cheiro aqui já começa, né? Fica cheirosinho, maravilhoso. Quando você começa a colocar o alho assim pra fritar. E aí, o que que acontece? Eu gosto de fazer arroz só assim, gente. É o meu jeito de fazer arroz. Eu tenho que picar o alho e fazer assim, ó. Não gosto de pôr tempero pronto, a não ser quando eu faço o tempero. Tipo assim, alho, cebola, que eu bato no liquidificador com óleo e depois acrescento sal. Esse tempero caseiro, sabe? Quando eu faço, aí sim, eu gosto de colocar no arroz. Mas com esses temperos industrializados, esses temperos prontos, eu não coloco no arroz. Aí vai assim, ó. Só o alho. Aí na hora que ele tiver mais torradinho, quase moreninho, ó, eu acho que já tá, ó, tá no jeito, ó. Deixa eu tentar mostrar de perto pra vocês, ó. Tá vendo? Ele tá ficando moreninho. Aí eu já vou pegar aqui 3 xícaras de arroz, ó, e vou colocar 3 xícaras de arroz. E vou refogar esse arroz no alho aqui e vou dar uma torradinha nesse arroz. Não muito tempo, gente. Uns 2 minutinhos só. Eu vou torrar esse arroz aqui, misturando no alho, entendeu? Aí ele vai ficar bem soltinho. E aqui, gente, ó, enquanto eu tô aqui, ó, tô torrando meu arroz aqui. E eu já liguei o fogo aqui, ó, pra a minha carne ir fritando, tá? Que tem um segredinho que eu coloco nela quando ela estiver quase boa. Tem um segredinho que eu coloco nela, que eu aprendi assistindo um outro canal um tempinho já, de uma outra blogueirinha aí, a Cacau, que eu amo demais. E ela colocava isso na comida dela, nas carnes que ela fazia. Eu ficava, gente,
deve ficar maravilhoso. Porque eu colocava uma outra coisa no tipo de carne, um tipo de carne que eu fazia, tipo assim, um lombo com abacaxi, eu colocava uma coisinha nele, assim, quando eu ia temperar o lombo, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. E ficava maravilhoso. Só que o que ela coloca nas carnes, gente, eu fui experimentar, eu fui começar a colocar, eu não fico sem mais. Toda carne que eu vou fazer, seja de frango, seja só peixe que não, né, gente? Mas seja carne de frango, de boi, de porco, eu sempre coloco isso que a Cacau coloca nas carnes dela e realmente fica assim. Vocês não têm noção, vocês precisam fazer. Fica maravilhoso. Aí vou deixar a carne dar uma fritada, vou colocar um pouquinho de sal aqui no arroz, que eu coloco agora um pouquinho, aí depois que eu coloco a água, aí eu vejo se tá bom e coloco mais um pouquinho se precisar, tá? Vou só acabar de refogar o arroz aqui, e na hora que a carne estiver quase no jeito de eu colocar esses ingredientes especial que eu falei com vocês, aí eu volto com vocês e mostro, tá bom? Agora eu já dei uma refogadinha aqui, nos 2 minutinhos. Vou colocar o sal e a água, beleza? Já volto. Agora, gente, ó, a carne tá quase no jeito de eu colocar aqueles ingredientes especial ali. Quase no jeito. Já joguei um temperinho aqui, joguei um alhinho, uma cebola bem trituradinha, picadinho, e sal e um pouquinho de pimenta do reino. Foi só o que eu joguei aqui, viu, gente? Aí aqui eu já liguei a panela. Daqui, ó, do toucinho que eu falei pra vocês que sobrou de ontem, eu piquei. Na própria gordura dele eu vou fazer a farofinha. Aqui já tá a cebola do bife. E aqui é a nossa cenoura raladinha pra mim fazer a farofa. Aí eu já vou fazer a farofa. É muito simples, né, gente? Como já a carne já tá temperada, a gordurinha maravilhosa. Ó, assim pra não ficar tão escuro pra vocês. Ó, muito gostoso, gente. Farofinha assim é muito bom. Vou deixar dar mais uma fritadinha. Tá quase no jeito aqui. Ó. O arroz tá pré-cozido. Já vou até desligar ele. Deixa eu só dar uma conferida mesmo aqui, se ele tá no jeito. Tá sequinho. Aí eu dou uma desligada nele, pra ele ficar pré-cozido. Aí quando eu terminar, tiver terminando a carne, as outras coisas, aí eu acabo de cozinhar ele. Ele fica soltinho. Tem uma coisa também que eu gosto de pôr nele, só que acabou, que é o vinagre. E quando eu refogo o arroz, para ele ficar bem branquinho e soltinho, também tem uma dica. Você coloca uma colher de vinagre quando você for pôr a água. Depois que você acaba de refogar, você coloca uma colher de vinagre nele, dá uma mexida e coloca a quantidade de água que você vai pôr. O arroz fica branquinho e maravilhoso, soltinho. Então vamos lá. Aqui já liguei, já tá soltando bastante gordurinha, ó, do tocinho. Que aí eu vou colocar a nossa cenoura e a farinha. Bem simples, gente, bem simples mesmo. Tô acabando aqui de dar uma fritadinha aqui na carne, pra mim colocar os meus ingredientes. Ah, mas o que é esse ingrediente, Maria, que você tá falando? Vou mostrar pra vocês, espera aí. Tcharam! Estes são meus ingredientes de colocar na carne: conhaque e vinho. É esses aqui que eu coloco, mas ó, esse vinho aqui, ó, vinho branco, tá? Que eu coloco. Vinho branco, vinho rosé, esses que eu coloco. Na carne, quando eu vou fazer o, o lombo com abacaxi, na hora que eu tempero o lombo, aí eu sempre coloco meio copo de vinho tinto. Gente, não tem marca, tá? É qualquer vinho. É só para dar um sabor. A carne fica macia, deliciosa, saborosa, sabe? Eu sempre coloquei, tanto quando eu ia fazer costelinha, eu colocava um pouquinho de vinho na hora de temperar ela. E no lombo com abacaxi, sempre colocava. Aí agora, essa novidade, em qualquer carne, tirando o peixe, eu coloco meio, assim, menos de meio copinho, tanto de conhaque e meio copinho de vinho. Misturo os dois
e coloca ali e deixa acabar de fritar para evaporar todo o álcool. Todo o álcool vai evaporar, viu, gente? Não precisam se preocupar porque a criança vai comer, não. Você que também não bebe, eu também não bebo, viu, gente? Eu não bebo nada que tenha álcool. Mas aqui assim, ó, na carne, vai evaporar tudo, viu, gente? Quando você colocar, vai sair tudo, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui a cenoura para ela pegar um gostinho aqui nessa gordurinha, nesse docinho. E depois eu já vou jogar a farinha. Ó, é bem simples e vai ficar bem gostoso, viu, gente? Olha, a farofa já tá prontinha. Ó, depois que eu desliguei o fogo, eu coloquei aquela cenoura, desliguei o fogo e coloquei, ó. Olha isso. E tá deliciosa, viu, gente? Temperadinha. Agora nós vamos pra carne. Agora que ela já tá desse jeito, ó. Tá vendo? Já tá ficando bem fritinha, do jeitinho que a gente gosta. Agora a gente vai colocar um pouquinho, olha, gente, de conhaque, ó. Um pouquinho de conhaque. E um pouquinho, ó, de vinho. E vamos mexer bem mexido. E depois a gente acrescentar a nossa cebola. Vamos deixar esse álcool evaporar, tá? Ó. Aí vai ficar aqui, ó. E aí nós vamos deixar o álcool evaporar. Quando o álcool evaporar, vou colocar tudo no meio aqui. Aí quando o álcool evaporar, nós vamos vir com a cebola. Ó, que delícia! Coloquei a cebola, já deu uma evaporada no álcool. Agora eu coloquei a cebola e vou deixar a cebola ficar macinha, né, molinha. Ó, e para isso o que eu vou fazer? E para ela ficar douradinha, bonitinha, com a gordurinha, vou colocar um tiquinho de água. Só um pouquinho. Só um pouquinho assim, ó. Aí essa rapinha que vai ficando no fundo da carne fritando, vai pegar na cebola e deixar ela mais douradinha, mais saborosa, né? Daqui a pouco eu volto para finalizar para vocês o prato. Gente, acabei, olha esse arroz. Olha que maravilhoso, gente. Ó. Olha bem de pertinho, ó. Ó. Soltinho, maravilhoso. Tá acabando de secar aqui pra gente poder jantar. Na verdade, só eu que vou jantar agora, né? Porque meu marido ainda não chegou, minha filha também não chegou do trabalho. E é só eu que vou jantar. Olha o pratinho dela. Deixa ela com esse pratinho maravilhoso, gente. Essa farofa ficou uma delícia. O arroz bem soltinho, ó. Bem soltinho. Feijão eu coloco só um pouquinho, gente. Eu não gosto muito de feijão, não me julguem, tá? Mas não sou chegada no feijão. Ó, mas ó, bem soltinho o arroz, a farofinha maravilhosa, bem temperadinha. E essa carne, gente, que delícia. Ela fica tão suculenta você colocando o vinho e o conhaque, quando você tá quase terminando de fritar ela, que fica maravilhoso. E eu já vou terminar esse vídeo com esse prato lindo, maravilhoso, que eu vou jantar agora, para mim acabar de organizar umas coisinhas ali, vou dar uma limpada no guarda-roupa. E que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Comentem, compartilhem, curta esse vídeo aí, por favor. Se inscreva, né, no canal. Gente, muito obrigado por estar até aqui no final desse vídeo comigo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E muito obrigada por tudo, tá? Beijo no coração de vocês.
Tchau, tchau, tchau. E eu já fui.